Zé Maria Trindade, como é que você avalia esse desfecho com a indicação de Macaé, que inclusive vinha como pedido da representatividade negra e agora tendo também uma substituição de um homem preto por uma mulher preta assumindo então o Ministério dos Direitos Humanos? Por aqui onde há poder, há disputa. Ontem mesmo eu assisti vamos dizer aqui, uma disputa interna para ganhar mais espaço na esplanada dos ministérios, exatamente do PT. E é uma área tipicamente do PT, né? Essa área de direitos humanos, igualdade racial, é um discurso do partido. E a Macaé, ela tem uma ligação histórica exatamente com a defesa da igualdade racial e em Minas Gerais ela já é muito conhecida exatamente nessa luta, uma deputada estadual e desde ontem o nome dela estava cotado. O presidente Lula tem recebido críticas, até internas, viu, do próprio governo, sobre a quantidade de mulheres no governo, uma quantidade pequena diante do discurso que ele fez em campanha. Criticando durante todo o tempo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, dava a impressão de que teria pelo menos 80% de mulheres no seu governo. Isso não aconteceu. E na hora de demitir, de cortar, a preferência do governo tem sido cortar exatamente mulheres. A Macaé, ela vem com uma representatividade muito forte, né? Ela não é uma deputada estadual, mas é conhecida, assim, nacionalmente, participa sempre de fóruns, participa de encontros, ou seja, foi uma escolha do próprio PT e de pessoas ali próximas do presidente Lula. Mas me disseram aqui que quem deu a palavra final foi a Janja da Silva, que ajudou muito a Macaé a chegar aqui na esplanada dos ministérios. Que venha, então, e que faça um bom trabalho, né? Santos, é interessante esse bastidor que você nos conta. E Gustavo Segré, a Macaé Evaristo, ela foi a primeira mulher preta a ocupar a Secretaria de Educação em Belo Horizonte, depois no estado de Minas Gerais. É muito bem vista lá pelas políticas educacionais que promoveu. E como que você vê essa substituição depois de uma polêmica muito grande, né, envolvendo o ministro, que agora, claro, vai haver a apuração, né, dessas supostas denúncias de assédio sexual que ele cometeu não só contra a ministra da Igualdade Racial, mas contra também outras mulheres em outros anos. Isso acabou derrubando, inclusive, um ídolo de areia, né, desta comunidade, que, inclusive, analisou que este caso levou a um retrocesso daquilo que eles vêm conquistando ao longo dos anos. De fato, é um dos maiores escândalos envolvendo este governo atual. E agora você tem uma mulher preta para substituir este que está sendo acusado de assédio sexual. Como é que você vê a escolha do presidente da República e, principalmente, o fato de se atender também a esta comunidade e a essa bancada de Minas Gerais que estava se achando meio excluída ali dos cargos os mais altos dentro do governo federal? Bom, primeiro, o governo e o presidente Lula em particular deve tentar mostrar bons resultados e não escândalos nos diferentes ministérios. Quando a gente avalia que um ministro é acusado de acoso sexual, obviamente não é uma boa publicidade para nenhum governo, muito menos para um governo que defende, como muito bem mencionava Zé Maria, a questão das necessidades de ocupar espaço através de pessoas que são cotadas em função do seu sexo ou da cor da pele. Então, nesse caso, ele consegue atender uma necessidade de representatividade da cor de pele e uma representatividade feminina que não tem muito no governo. Mas o mais importante nesse caso é quanto essa ministra vai conseguir dar resultados concretos. Porque até agora nós tivemos um ministro que vai passar pela sua gestão pela acusação e não pela gestão. E por outro lado temos ministros como Marina Silva que não conseguem explicar o que estão fazendo. Os resultados não são bons. O governo precisa mostrar mais resultados. E esta renovação pode ser interessante. Não mais, inclusive, que uma representação em que a indicação foi dada, como Zé Maria mencionou, pela primeira-dama e ratificada pelo presidente. Então aí já tem um aval muito mais importante do que tinha o ministro anterior. Fala, Langani. Evandro, do ponto de vista político, a escolha faz sentido. A demissão muito rápida foi acertada justamente para não contaminar
politicamente o governo, independentemente se o ministro ou ex-ministro é culpado ou não. Sim. Ele tem o direito de se defender, claro, direito à ampla defesa. Aliás, ele nega veementemente as acusações, diz que foi alvo de uma tentativa de derrubada e, enfim, né, diz que vai, inclusive, se vingar das pessoas que tentaram tomar o espaço dele. Mas a gente precisa aguardar agora a finalização das investigações. Exatamente. Mas isso, né, só o fato de ter a acusação poderia contaminar politicamente o governo. Então, o afastamento rápido, ele é bem-vindo do ponto de vista político. A escolha de uma mulher, dada a situação Exatamente, que foi assédio sexual, pelo menos as acusações, colocar uma mulher nesse posto também faz sentido politicamente. Provavelmente pensaram nisso, né? Agora, eu defendo que direitos humanos não necessariamente você precisa de um ministério. Veja, se a lei no Brasil for cumprida e a Constituição é muito boa nesse sentido, é muito clara nesse sentido, a gente vai ter os direitos humanos. Se a educação for de qualidade, se ocorrer um bom combate à violência, né, as forças de segurança atuarem, o judiciário punir as pessoas, a gente vai ter o cumprimento dos direitos humanos. Então eu vejo que muitas vezes o Ministério dos Direitos Humanos acaba inchando a máquina pública e traz poucos resultados. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a indicação de Macaé Evaristo, sobre todos os outros bastidores que levaram, né, ao nome dela ou à nomeação agora indicada pelo presidente da República para assumir o Ministério dos Direitos Humanos.